Riquíssimos! Hoje cheguei na parte do livro que fala sobre dinheiro. Estamos aqui no livro O Segredo e hoje O Segredo para o Dinheiro, esse livro maravilhoso, divino. E você, já se inscreveu, já ativou o sininho, já fez todo esse negócio? Você não tá dizendo nada pra mim, nada nos comentários. Tô observando isso. Hoje é sobre dinheiro. Riquíssimos, riquíssimos, riquíssimos. Como pode ser mais fácil? Como pode ser mais leve? Como pode ser mais divertido? Para falar hoje sobre a nossa leitura, o nosso tutano de hoje, deixa eu te falar. Aqui conta uma história. E aqui conta uma história de um homem e ele falando que ele, será que esse negócio desse segredo funciona mesmo? Aí ele começa a contar que ele foi criado por pais negativos que ficavam, você pensa o quê? Que eu sou o quê? Um banco para você toda hora ficar achando que eu tenho dinheiro? Você acha o quê? Que esse pessoal que tem dinheiro não são pessoas que fizeram coisas erradas. As pessoas que têm dinheiro fazem coisas erradas. O dinheiro ele não dá em árvore. Então toda negatividade em relação ao dinheiro ele tinha um pai desse jeito muito negativo. Então ele acreditava naquelas coisas que o pai dele ensinou para ele. Que dinheiro não era fácil, que dinheiro não dá em árvore, de que papapá do dinheiro, do dinheiro, do dinheiro, tudo pro lado negativo. Até que um dia ele encontrou um homem chamado W. Clement Stone. E aí ele começou a trabalhar para esse Stone. E o Stone falou para ele, cara, vem cá. O nome dele, Jack. Jack, vem cá. Jack, você tem que ser audacioso. Você tem que fazer uma meta grande para você começar a treinar o grande poder que você tem na sua mente. E aí ele perguntou, quanto é que você ganha, Jack, por ano? Jack fazia aproximadamente $8.000 por ano. Ele falou assim, pois é, como é que seria, né, um valor aí bem alto? Aí ele falou assim, caramba, um valor alto para mim? Ai, 100 mil. Só que quando ele definiu o valor, de acordo com os ensinamentos do Stone, ele falou assim, então quer dizer que agora, e ele diz isso, agora sabe o que eu vou fazer? Vou até ler esse pedacinho. Eu vou dizer isso, $100.000, vou acreditar nisso, $100.000, vou agir como se fosse verdade, $100.000, e vou anunciar isso pro mundo. E foi o que ele fez. O que ele fez? Ele começou a visualizar ele com $100.000, como seriam as ações dele tendo $100.000. Ele fez um cheque bem grandão, num papel, e pregou bem lá em cima, assim, do teto da cama dele, escrito $100.000 direcionado a Jack. E aí ele começou a acordar todos os dias e quando ele viu o cheque, ele fechava os olhos e ele visualizava. Ele tem nações e atitudes de pessoas, né, que conseguem fazer $100.000. Ele falou que depois assim, de um mês nada aconteceu. Porém, na quarta semana, começou a movimentar algo. E aí ele teve uma ideia de $100.000, que foi vender os seus livros. Aí ele fez um cálculo, se eu vendesse meus livros, né, que ele tem até o cálculo, se eu vender meus livros a 25 centavos cada, terei $100.000. Então se ele conseguisse vender o livro dele por 400 mil exemplares a 25 centavos cada, ele teria depois $100.000. E aí veio outra questão, como que eu vou vender esses 400 mil exemplares? E nisso ele teve uma ideia, assistindo um canal de TV, e falou assim, caramba, se eu aparecesse nesse canal, como é que seria? Eu conseguiria mostrar o livro para as outras pessoas? Nesse pensamento, ele foi convidado para fazer uma palestra. Quem estava lá na palestra no meio da multidão? Uma jornalista que fazia parte do programa que ele viu antes e falou, caramba, se eu fosse nesse programa, eu acho que eu conseguiria vender os 400 mil exemplares. Olha só. Ele criou situações, pessoas e acontecimentos. Ele fez uma palestra, e na palestra tinha uma pessoa. Essa pessoa era jornalista do programa, que convidou ele para uma entrevista. Ele fez a entrevista e ele conseguiu vender naquele ano, não 100 mil. Ele conseguiu vender 92.300 e pouco dólares naquele ano que ele determinou 100 mil durante o ano. E aí ele falou, se eu dou conta de fazer isso com 100, eu dou conta de fazer isso com 1 milhão. Porque faltou pouco para ele fechar. Então ele ficou triste com aquilo ali. Ah, eu queria 100, mas eu fiz 92. Ele, claro que não. Eu consegui, eu cheguei mais próximo do número que eu queria. E aí que ele falou, vou imaginar 1 milhão. E aí ele começou a ser, a viver, a ter ações de 1 milhão. Logo em seguida, a editora entrou em contato com ele para mais um novo lançamento de um livro. E a editora
estava muito feliz porque foi a primeira vez que a editora fez para um dos seus autores um cheque de US$ 1 milhão. Olha que história incrível. E, resumindo essa história, iremos entrar aqui mais em uma parte do livro. Uma das coisas que ele me ensina foi todos os dias fechar os olhos e visualizar as metas como se já estivesse atingido. O poder de imaginar e viver inúmeras vezes como se já estivesse atingido. O interessante foi que não aconteceu nada demais durante os primeiros 30 dias. Porém, depois ele começou a criar pessoas, situações e acontecimentos. Então a gente visualiza hoje, amanhã e depois e quer que já aconteça. Não, porque quando a gente começa a visualizar e começa a colocar intenção num desejo muito forte, começa a acontecer algo grandioso no extrafísico, criando pessoas, situações e acontecimentos para o momento exato, na hora exata, para você receber um convite, para estar em tal lugar, para poder conhecer tal pessoa que irá te levar para o lugar que você deseja. Então, nos primeiros 30 dias, estava acontecendo todo esse movimento, né, ao redor, também no extrafísico, para que ele pudesse estar no lugar certo, com a pessoa certa, para receber o convite certo. Então, faça hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois. Para ganhar dinheiro, você precisa se concentrar na riqueza. É impossível atrair mais dinheiro para a sua vida quando você está percebendo que não tem o bastante. Por isso, significa que você está tendo pensamentos de que não tem o bastante. E isso é diariamente. A gente vai no mercado, vai ver uma coisa, ai, tá caro. Se tá caro, é porque eu não tenho bastante. Ai, você vai ver uma coisa e você tá com desejo de comprar e você fala, não vou comprar, não vou pagar esse absurdo nesse negócio. Você tá vibrando em escassez. Então, sempre quando você vê alguma coisa que você não pode comprar no momento, você vai trocar a palavra está caro por eu escolho não comprar agora. Olha que leve, olha como é divertido isso. Eu escolho não comprar agora. Então, fique atento às palavras que você está usando. Concentre-se em não ter dinheiro suficiente, você irá criar situações, pessoas e acontecimentos. Isso eu estou dizendo eu, minhas próprias palavras, que não terá dinheiro suficiente. Você precisa se concentrar na abundância de dinheiro para trazer até você. Você precisa transmitir um novo sinal com seus pensamentos e esses pensamentos devem ser de que você agora tem mais do que o suficiente. Sempre acreditar que tem mais do que o suficiente. Você realmente precisa dar asa às suas imaginações e simular que tem todo o dinheiro que deseja. E é divertido fazer isso. Você irá perceber, ao fingir de brincar de ser rico, que imediatamente se sente melhor em relação ao dinheiro. E quando você se sente melhor com isso, ele começa a fluir para a sua vida. Finja até que atinja, riquíssima, riquíssimo, finja até que atinja. A maravilha história de Jack inspirou a equipe do O Segredo. Criar um cheque em branco que pode ser baixado de graça de qualquer site. Esse livro aqui, né, acho que foi de 2006, e era a época que usavam cheques. Hoje a gente pode, né, ter o print da conta do banco, né, um Pix recebido, e não sei, a gente pode até pesquisar isso, mas pode também tentar fazer em Photoshop, né, aquela tela do seu banco que recebeu um Pix. Hoje, né, a gente tem que visualizar em Pix. E aí ela fala, né, que você pode ter esse cheque, preencher, e preenche em seu nome. E aí você treina esse exercício. Vamos procurar o tututano. Atrai a abundância. A única razão pela qual uma pessoa não tem dinheiro suficiente é estar impedindo com seus pensamentos que o dinheiro chegue até ela. A única coisa que estamos impedindo com os nossos pensamentos que o dinheiro chegue até a gente, através de sempre imaginar que a gente está tendo falta, através de sempre imaginar que tudo tá caro, que eu não dou conta, que, pensa que eu só quer, o bolso tá furado. Esses pensamentos, essas frases que a gente acostuma falar, né, até para poder a gente se sentir, né, nós não podemos sentir superior ao outro. Então, se o outro conta que ele não tem dinheiro, está passando aperto, a gente conta que a nossa tragédia é bem maior. Então, esse costume péssimo também tira dinheiro da gente. Cada pensamento, sentimento ou emoção negativa está
impedindo que impedindo o seu bem chegue a você, e isso inclui dinheiro. No que o dinheiro esteja sendo escondido de você pelo universo, porque todo dinheiro de que você precisa existe exatamente agora no invisível. Se você não tem o bastante, é porque está bloqueando o fluxo do dinheiro para você. E faz isso com seus pensamentos. Você precisa fazer a balança dos seus pensamentos, pender da falta de dinheiro para mais do que o suficiente. Qual é o nosso tutano de hoje? Mais do que o suficiente. Qual é o nosso tutano de hoje? Mais do que o suficiente. Vigiar, né? O que estamos reclamando que está faltando, está caro, o que não podemos comprar. E sempre trocar isso para mais do que o suficiente. E além disso, quando não podemos comprar uma coisa, iremos usar a frase: hoje eu escolho não comprar. Hoje eu escolho não comprar. Não é que eu não tenha dinheiro. Hoje eu escolho não comprar. Quando você precisa de dinheiro e esse sentimento poderoso está dentro de si, portanto, é claro que pela lei da atração, você continuará a atrair a necessidade de dinheiro. Posso falar de dinheiro por experiência própria, porque um pouco antes de descobrir o segredo, a Honda, meus contadores me informaram de que minha empresa tinha sofrido um grande prejuízo naquele ano e que eu iria falir em 3 meses. Após 10 anos de trabalho duro, minha empresa estava prestes a se desmanchar entre os meus dedos. E quanto mais eu precisava de dinheiro para salvar minha empresa, mais as coisas pioravam. Parecia não haver saída, não é? Como que isso já aconteceu com a gente? Quando a gente se desespera, né, por causa do dinheiro, mais a gente vai caindo num buraco sem fundo, porque estamos olhando para a falta. E a Honda também, aconteceu isso com ela. Então, eu descobri o segredo e tudo em minha vida, tudo em minha vida, incluindo a saúde da minha empresa. Mudou completamente, porque eu mudei meu modo de pensar. Enquanto meus contadores continuavam a sofrer por causa dos números e a se concentrarem nisso, eu mantive minha mente concentrada em abundância e sucesso. Eu sabia com cada fibra do meu ser que o universo daria e deu. Olha o sucesso que até hoje é esses livros do segredo. Tudo que envolve o segredo, quantas coisas que existem, quanto que o segredo movimenta em livros, posts, camisetas, frases, seminários, palestras. E deu. Eu tive minhas dúvidas, mas quando eu duvidava, imediatamente passava a pensar no resultado que eu queria. Eu agradecia por isso e me alegrava com isso e acreditava. Eu quero contar a você um segredo do segredo. O atalho para qualquer coisa que você queira na sua vida é ser e sentir feliz agora. É ser e sentir feliz agora. É o meio mais rápido para levar a sua vida, dinheiro, a qualquer outra coisa que queira. Concentre-se em transmitir para o universo esses sentimentos de satisfação e felicidade. Quando você faz isso, atrai de volta todas as coisas que dão satisfação e felicidade, que não são apenas abundância de dinheiro, mas todo o mais que você quer. Você precisa transmitir um sinal para receber o que quer. Quanto mais transmitimos sentimentos de alegria, eles voltam eles voltam a você com as imagens e experiências da sua vida. A lei da atração está refletindo seus pensamentos e sentimentos mais íntimos na forma de vida. A nossa mente mente sempre pra gente. A minha mente sempre está colocando mais imagens daquilo que eu já tenho um pensamentozinho, então ela vai... É como se fosse algoritmo. Se eu pesquiso uma coisa, o algoritmo sempre vai me mostrando coisas parecidas. Se eu penso e me concentro em alguma coisa, sempre vai ter mais pensamentos parecidos com aquilo. Então a minha mente mente. Se a minha mente mente pra mim, eu tenho que começar a mentir pra minha mente para que ela possa mentir coisas que eu quero. Para que ela possa trazer imagens de coisas que eu quero. Quando eu começo a ter mais controle, o que realmente eu estou pensando? Porque
São milhares de pensamentos e a gente não tem noção disso. E quando a gente para nos observar e observar esses pensamentos, a gente vê que a gente realmente é um chato, muito chato, que a gente realmente só tá olhando pra coisa ruim. Porque se a gente estivesse olhando pra coisa boa, a gente nem estaria vendo, né, esse vídeo aqui. Então, quando a gente começa a observar o que realmente está acontecendo lá dentro, a gente começa a corrigir mais ou menos o prumo. Só que a nossa mente mente. Toda vez que ela mentir pra mim, olha, você não vai dar conta, isso tá errado, você não dá conta de pagar, eu coloco um outro pensamento. Um pensamento que já é a realidade? Não. É um pensamento do que eu quero que se torne realidade, por cima daquilo. E eu começo a trabalhar na visualização. Então, para a gente encerrar esse tutano de hoje, visualização. Tenha cuidado com a sua mente, que a sua mente mente para você. Faça lá a imagem, né, do seu banco com o númerozinho do Pix recebido. Veja isso constantemente. E imagine como você se comportaria, qual era o seu estilo de vida, qual era o seu jeito de se vestir, como você ia agir se você já tivesse aquele dinheiro que você colocou lá para visualizar na sua conta. Como você ia falar com as pessoas? Como seria o seu sorriso? Como seria o seu jeito de ser e agir? Então, pense nisso. Esse foi o tutano de hoje e te espero na próxima. Tchau, riquíssima! Ou grande riquíssimo.